Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando a doutrina da oração. Pode passar o próximo slide? Então, a doutrina está separada em definição, necessidade, como aproximar-se da oração, os impedimentos, como orar e algumas sugestões. Nós estamos ainda como se aproximar-se da oração, ok? Então, nós já estudamos que você se aproxima da oração contemplando o livro, ou seja, lendo e meditando na palavra, contemplando o Pai, né? Adorando pelo que Ele é, agradecendo pelo que Ele já fez e achegando-se a Ele como filho. Estudamos contemplando a si próprio, né? Vendo a miséria do próprio coração, confessando seus pecados e aceitando o auxílio de Deus. Hoje a gente vai estudar, contemplar, chegar-se à oração contemplando aos outros, né? Então, é todo uma maneira de se fazer oração. E isso é bíblico, né? O autor desse estudo, ele se pautou na Bíblia para fazer essa liturgia, um ritual, um rito, uma maneira de você fazer a sua oração. Ok? Então, contemplando aos outros. Pode passar o slide. Então, Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se já aprendemos a nos alimentar com o pão de Deus, por ler o seu livro, né? Então, isso a gente já aprendeu. 1 Coríntios 1, 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. E se já aprendemos a adorar a Deus por aquilo que Ele é, agradecer-lhe o que já fez por nós, né? Expor a Ele a nossa incapacidade e fraqueza e segurar no poder e na vontade de ajudar que Ele tem. Estamos prontos, então, para aprender sobre súplicas e intercessões. É raro ouvir-se um pregador orar por outro. Cada novilho berra no próprio curral. E, de maneira geral, somos como fósforos de segurança. Só brilhamos quando riscamos na própria caixa. Mas Paulo e Moisés tão pouco tinham do egoísmo que desejaram ser separados de Deus para que outros fossem salvos. Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 3. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Então veja, Paulo desejou ser separado de Deus, se fosse possível, o que não é, para que os irmãos dele pudessem ter a graça. Êxodo capítulo 32, versículo 32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Então, Moisés intercedendo pelo povo de Israel. As flores secas e murchas erguem a cabeça quando vem a chuva. E também o fazem os crentes cansados e desanimados quando alguém ora. Consideremos aquele que vive para interceder. Graças a Deus que não por si mesmo, mas por nós. As orações de Paulo incluíam a igreja inteira, sem barreiras de seita, de preconceito, de localidade ou do próprio tempo. Veja o exemplo de Jesus em orar pelos outros. João capítulo 17, do versículo 11 ao 15. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Protege-os em teu nome. O nome que me destes para que seja um.
assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então, Jesus está intercedendo, não por ele, por quem ele enviou. Tá? E também enquanto ele fala com um que está para ser tentado por Satanás. Lucas 22. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, Jesus intercedeu especificamente por eles. Então, intercedendo, então contemplando aos outros. Então, na sua oração, você vai contemplar os outros, interceder pelos outros, orar pelos outros. Orar por quem? Por todos. Todos. Então, veja os exemplos de Paulo, de Moisés e de Jesus. Então, na sua oração, você contempla aos outros. Quando você contempla a si mesmo, você se humilha, você reconhece quem você é, você reconhece que você é pecador, você se humilha debaixo das mãos de Deus e depois você intercede pelos outros. Ok? E contemplando suas próprias necessidades. Então, por último, você contempla as suas próprias necessidades. Então, você contemplou o Pai, adorando pelo que Ele é, agradecendo pelo que Ele já fez, achegando-se a Ele como filho. Contemplou a si próprio, vendo a miséria do próprio coração, confessando seus pecados, aceitando o auxílio de Deus. Aí você contemplou os outros e agora você contempla as suas próprias necessidades. Ok? Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Deus suprirá o quê? Todas as suas necessidades, o que você necessita. Né? Não o que você deseja para esbanjar, o que você necessita, a sua necessidade. Ok? Isaías capítulo 38, do versículo 1 ao 5. Naqueles dias, Ezequias ficou doente. Ezequias era o rei de Israel, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Então, aqui Ezequias, ele contemplou a sua necessidade perante Deus, e Deus ouviu a oração e viu as lágrimas dele. E Deus deu o que ele pedia. Então, contemplando as suas necessidades. Depois de ter glorificado o nome de Deus, por pedir que seja feita a sua vontade na vida de nossos amigos e inimigos, então podemos orar. O cristão tem inimigo? Sim. Você não é inimigo de ninguém, mas tem pessoas que são seus inimigos. Eles querem ser seus inimigos. Isso é fato. Então, você não odeia ninguém, mas muitos odeiam você. Então,
depois de ter glorificado o nome de Deus, por pedir que seja feita a sua vontade na vida de nossos amigos e inimigos, então podemos orar. Mateus 6,11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, você primeiro intercede por todos, por último, por você mesmo. Nós também temos as nossas necessidades. E Deus se alegra quando a gente pede. É como criança chegando ao pai. Quando seu filho chega para você e te pede alguma coisa, você se alegra em dar para ele o que ele está pedindo. A mesma coisa, o Deus Todo-Poderoso, que se colocou numa posição de pai e nós como filhos. Então ele se alegra quando o filho vem e pede para ele. Então, tendo exposto perante Deus a fraqueza e a necessidade de outros, bem que poderemos apresentar-lhe as nossas próprias necessidades. Então você apresenta a sua própria necessidade. Deus é honrado por nossas petições. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Deus gosta que a gente faz isso. Deus gosta que a gente chegue até Ele e apresente os nossos pedidos, as nossas necessidades. Ele gosta, Ele quer que você faça. Ele já sabe de tudo, mas Ele quer que você se relacione com Ele. Tá ok? Então, Deus é honrado, Deus é glorificado, Deus é louvado e Deus é adorado por nós quando a gente apresenta para Ele nossas petições, os nossos pedidos. Então, isso é uma forma de culto racional. Como Paulo escreveu, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresente vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Um culto com inteligência. Você faz uma coisa racional, não irracional como um animal, mas racional como o ser humano que nós somos. Então, o culto racional. Um culto com sabedoria. E você apresentar suas petições para Deus, como Ele pediu que você faça, é ser racional. É cultuar a Deus racionalmente. É um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Tá? Então, Ele se deleita em ouvir seus filhos pedir toda e qualquer necessidade, ainda que saiba de tudo quanto precisamos, antes de lhe pedirmos. Ele já sabe de tudo, Ele sabe o que você precisa. Okay? Então, nossas petições podem ter toda a largura das promessas de Deus e toda a profundeza da sua tesouraria. Então, o que a gente pode pedir? Tudo que Deus pode nos dar. Okay? Qual a riqueza que Deus tem? Tudo. Embora os homens procurem limitar o alcance das frases bíblicas, tudo quanto pedirdes e alguma coisa, dizendo que elas não dão direito a pedir isto ou aquilo. Essas palavras permanecem escritas no livro, Romanos 5, do 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ok? Então, não nos decepciona. Quem crê em Cristo não se decepciona. Quem crê em Deus não se decepciona. Tá? Então, a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, quando você passa por uma aprovação, é isso que Deus quer, um caráter aprovado que tem esperança. Tá? 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 9 ao 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O que Paulo está querendo dizer aqui? Quando eu me reconheço que eu sou fraco, quando eu me prostro, quando eu me ajoelho, quando eu me coloco debaixo das mãos poderosas de Deus, eu estou dizendo que eu sou fraco. E nesse momento você é forte, porque é Deus agindo na sua vida. Então, quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu penso que eu sou forte, que eu consigo resolver tudo na força do meu braço, nesse momento eu sou fraco. Que Deus deixa você sozinho. Se você quer resolver, vai lá. Você vai quebrar a cara. Se você deixar que eu resolvo, vai dar tudo certo. Então, quando eu sou fraco, quando eu me coloco debaixo das mãos de Deus e deixo Deus ir à frente, eu sou forte. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Quando sou fraco é que sou forte. Então, regozije-se quando as necessidades foram grandes, cada vez maiores, incríveis e impossíveis. As próprias provações que Deus lhe permite são para abrir seu coração a maiores bênçãos. Então, quando você vê que é o impossível, é nesse momento que Deus vai agir. Será que a necessidade é maior que a da própria viúva? Então veja, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quando eu estava fazendo o seminário, lá na Igreja Batista da Vila Teixeira, tinha um pastor Josias. Ele é pastor da Igreja Batista Regular do Jardim Florense. Ele falou que quando estava construindo a igreja lá, é uma igreja, um prédio bem grande, não tinha as janelas. E ele não tinha dinheiro para colocar as janelas. Ele falou: olha, eu orei, pedindo a Deus que levantasse alguém, ou alguma oferta, ou alguma maneira de construir essas janelas. E ele estava sentado, falou que estava sentado preparando o sermão, e parou um carro bonito assim. Falou: até estranho, porque o bairro é mais humildezinho, mas parou um carrão bonito assim na frente da igreja e chamou. Falou: o senhor é o pastor da igreja? Ele: sou eu. Rapaz, eu sou engenheiro, eu gosto de construção, eu acho bonito construção. O senhor vai pôr as janelas aí? Eu vou. Falou: vou pôr a janela para o senhor aí. O senhor autoriza? Não, autorizo. Aí foi lá. Colocou todas as janelas para ele, assim, do bolso dele, pagou e... Ele falou que nunca mais viu o rapaz, falou que não era cristão, não falou que era cristão nem nada. Foi lá: vou colocar para o senhor aí, colocou todas as janelas da igreja. Então, é como aqui o milagre do azeite. Da onde veio? De algum lugar. Então, acontece. Quando a gente lê aqui e fala: mas era lá no Antigo Testamento, era lá. Não, é hoje, é a mesma coisa. Então, aquela passagem de Pedro lá, quando Jesus vai pagar um imposto. Vai lá, pega o peixe, tira a moedinha, tá pago. A moedinha, tá pago. Entendeu? É exatamente isso. Então, continua acontecendo. O que falta para a gente é crer.
crer, é fé. Então, ela foi ordenada a trazer não só as próprias vasilhas, necessidades perante o Senhor, mas também emprestadas não poucas, né, várias vasilhas. Todas foram enchidas de azeite, e no fim não foi azeite que faltou, mas vasilhas. É possível pedir e receber na mesma hora. É possível também. Então, querendo saber da imensa variedade de coisas que se pode receber, estude a palavra receber, através do Novo Testamento. Nessa pesquisa, Deus lhe mostrará surpresas. Quando ler no livro sobre respostas que outros ganharam, use-as como petições para seus amigos e para você. Deus tem a solução para o ventre estéril, a bolsa vazia, o amor desprezado, o desejo apagado, a situação difícil e o vício inquebrável. Ele lhe dará bem o que pedir, ou então algo melhor ou maior. Ok? João capítulo 14, versículo 3. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando você pedir alguma coisa em nome de Cristo, você vai ver que o Pai é glorificado no Filho. Então, quando você pede, você glorifica a Deus. Veja como que Deus é misericordioso, como que Ele nos ama. Então, Ele pega eu, um pecador, sujo, imundo, imerecedor da graça, merecedor do inferno, e Ele me concede um pedido, e Ele diz que esse pedido meu glorifica o Pai. Então, como que Ele é misericordioso, né? Como que Ele pega eu, uma criatura caída, pecadora, que peca, do momento que abri o olho, do momento que fui criado no ventre da minha mãe, e vou pecar até o último dia aqui nessa terra. Até o último dia nessa terra eu vou afrontar a glória de Deus, o reino de Deus, o trono de Deus, a palavra de Deus, vou entristecer o Espírito Santo todos os dias, e mesmo assim Ele diz que se eu pedir, eu glorifico o Pai no nome do Filho. Você vê o tamanho do amor de Deus, né? Próximo slide, Tiago 1, não é esse mesmo. Tiago 1, anterior. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, Ele não muda. Ele é o mesmo Pai que deu o azeite. Ele é o mesmo Pai que colocou as janelas na igreja lá da Batista da Vila do Florense. Ele é o mesmo Pai que me mantém vivo, acordado. Eu acordo, eu posso ver, posso ouvir, posso falar, posso andar. Vou no banheiro, meu corpo funciona, consigo beber água, consigo comer, consigo fazer tudo isso, né? Então, estou vivo. Então, é o mesmo Pai que me dá tudo isso todos os dias. Todo dia Ele me tira da cama. Ele que me deu meu emprego, me deu minha esposa, meus filhos, minha família. Tenho sustento, tenho o que comer. Então, é o mesmo Pai. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, tudo isso vem do alto. Tiago 4,2. Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matavam e invejavam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Então, o que acontece com os ímpios? São separados de Deus. Eles cobiçam, vão lá e quer pegar, quer tomar. O que acontece? Mata, inveja, luta e guerra. O cristão pede e recebe. Amém. Pede e recebe. Não precisa matar, invejar, lutar e nem fazer guerra. Ok? Então, de certo, o céu está superlotado de respostas de oração, as quais ninguém se lembrou de pedir. Lendo a história bíblica, encontramos trechos de centenas de anos que passaram sem que se registrasse uma só petição. Em certo lugar, Deus interrompe uma longa lista de nomes para mencionar um formidável raio de oração que foi lançado da terra até o céu. 1 Crônicas, versículo 4, do 9 ao 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras,
que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Deus atendeu ao seu pedido. Então Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. O que ele fez? Se humilhou debaixo das mãos de Deus e pediu. E Deus atendeu ao seu pedido. Então, seria natural pensar que nesse ponto Deus diria: cuidado, Jabes, está pedindo demais. Então, o que ele pediu? Aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Mas através de toda a Bíblia não encontramos uma repreensão como esta. Pelo contrário, a palavra diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus atendeu ao seu pedido. Okay? Será que isso não desperta no íntimo da sua alma o desejo de experimentar o que significa ser verdadeiramente abençoado por Deus? Orações como essas resultam numa cachoeira dourada de bênçãos sobre as cabeças dos nossos descendentes. Parece que esse pedido de Jabes fez com que Deus abrisse o registro dos céus, canalizando sobre ele tantas bênçãos que quase não as pudesse contar. Então, aprenda de cor a seguinte promessa, use-a muitas vezes em sua oração. Romanos capítulo 3, versículo 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas as coisas? Então ele deu o principal, Cristo. Ele matou o filho dele por nós. Se ele matou o próprio filho dele para que nós pudéssemos ser salvos, o filho dele, que é Deus, é onipotente, onipresente, onisciente, que é digno de toda glória, louvor, adoração, ele matou por nós, todo o resto é insignificante para ele nos dar. Então, e esperando quieto até que ele fale. Então nós começamos contemplando aos outros, contemplando nossas próprias necessidades e agora esperando quieto até que ele fale. Salmos 27, 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Provérbios 20, 22. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Então, esperar. Espere, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então, a oração não consiste em uma só pessoa falar. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Então imagina, a sentinela está trabalhando a noite inteira, ela deseja o quê? Que o dia apareça para ele descansar. Então ele espera no Senhor mais do que essa sentinela que está cansada, que quer ir para casa dormir. Mais, ele deseja mais. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Então, assim como deixamos que Deus nos fale enquanto examinamos a sua palavra, então, você escuta a voz de Deus? Sim, toda vez que você lê a palavra, você escuta a voz de Deus, né? Também encontramos imenso deleite em deixá-lo falar conosco depois de terminada a nossa oração. Então, quantas vezes não batemos a porta da oração e então corremos antes que ela abra a porta, antes que ele abra a porta. Então você bate na porta e você não aguarda. Você vai embora, ele abre a porta, você não está mais ali. Então, Isaías 40, do versículo 28 ao 31.
Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, quantos não se levantam para ir embora justamente no momento em que Deus acaba de prepará-los para receber as respostas? Salmos 91, do 14 ao 15. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Eu lhe darei resposta. Aqui é Deus falando conosco. Esperando quieto até que ele fale. Quanto à experiência do amor divino, não perdemos, porque ignoramos o silêncio da comunhão. É sobre corações quietos e tranquilos que cai o orvalho da divina bênção. Quando conseguimos fazer calar as vozes do mundo e do eu, aí que descobrimos que Cristo vive em nós. Salmos 91, do 1 ao 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, examine as Escrituras para verificar quanto recebem aqueles que esperam. Diga como Samuel, 1 Samuel 3,10. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Fala, o teu servo está ouvindo. E por último, vigiando com perseverança até que venha a resposta. Vigiando. Vigiar e orar. Vigiando. Subimos na torre para avistar as respostas, para notar a primeira pequena nuvem das chuvas de bênçãos que se aproximam. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. Na sétima vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Então, subimos e nos maravilhamos de como ele responde de um modo que nem sonhávamos, de uma variedade de modos e de um sem fim de recursos. Queremos estar entre os que estão nos cais, quando entrarem as naus carregadas de ouro de Ofir. 1 Reis, capítulo 10, versículo 11. A rainha de Sabá, Os navios de Irão que carregavam ouro de Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas, ela mandando para o rei Salomão. Então, aguardamos o instante que bilhões de orações serão respondidas de uma só vez, quando aquele brado animador nos levará todos para estar com o Senhor. Qual é esse brado? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, se durante a oração vigiávamos para evitar as distrações, agora vigiamos para ver como o Senhor irá operar maravilhas por nós e por nossos amigos. Então, vigiemos,
registrando em papel as nossas petições e também escrevendo as respostas quando chegarem, porque muitos perdem de vista o fato que as bênçãos que estão gozando são respostas às suas próprias orações. Tá? E acima de tudo, vigiemos para que não seja interrompida a nossa comunhão com Ele. Ok? Então, chegamos ao fim do estudo de hoje. Domingo que vem nós vamos começar a estudar os impedimentos à oração. Tá? No meu entendimento, o tópico mais importante aqui do estudo de oração, são os impedimentos. Ok? Vamos orar agradecendo a Deus pela aula e pedindo para que Ele nos proteja até em casa, até o caminho de casa. Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por essa misericórdia de estarmos aqui meditando na Tua Palavra. Peço novamente que nossos corações sejam solos férteis, onde essa semente é plantada, ela cresça e dê fruto. E que tudo seja para a Tua glória, Pai. Peço que o Senhor nos conduza até em casa, em segurança, para que à noite possamos voltar e cultuar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, obrigado, viu?